Bora, meus amores! Bora! Bora! A professora tava só tomando uma água ali. Cadê vocês? Bora, bora, bora! Todo mundo com o material na mão, hein? Já foram se inscrever lá no meu canal do YouTube? A professora tá tão blogueira que eu não tô nem me reconhecendo. Pode vir, todo mundo. Oi, Flávia. Oi, Theo. Oi, Fabi. Boa noite. Tô dando boa noite pra vocês, mas eu vou desativar já os comentários pra gente poder curtir a live depois. Aí, quando a professora desativa os comentários, tem aqui embaixo, tem uma caixinha, assim, parecendo um balãozinho com uma interrogação. Aí, vocês podem mandar as dúvidas por lá, tá bom? Boa noite, Tiago. Cheiro, cheiro. Muito bem. Bora. Todo mundo pegou o materialzinho lá no nosso Telegram. Gostaram do material? Vocês viram o que é que eu fiz ali no início? Eu preparei um esquema da 8080 para vocês. Vocês olharam isso? Flávia, por enquanto, eu não consigo transmitir ao vivo no YouTube. Eu nem sabia disso. Tô virando blogueira agora, né? O YouTube, para você transmitir ao vivo, você tem que ter no mínimo 1000 inscritos. Vai subir pro YouTube depois, como todas as que eu tenho feito, tá certo? Bora, venha pro DF. Mas a gente vai passear de vez em quando aí no Rio, que é uma cidade bonita. E aí, por isso que eu não consigo, ao vivo, transmitir no YouTube por enquanto, porque nós estamos crescendo. Já a gente chega a 1000 seguidores e fica lá, tá bom? Lembrando que a gente teve mais uma alteração hoje na 8080. Vou deixar salvo sim, tá? Que diz respeito à questão da saúde bucal, tá? Mas essa vai ser cobrada nos concursos a partir de agora, né? Os editais até aqui não vão cobrar essa nova mudança. Como eu entro no grupo do Telegram, professora, quando eu terminar aqui, eu vou colocar lá nos meus stories aqui no Instagram. Eu coloquei agora há pouco o link do Telegram. É só você clicar em cima que você cai direto lá, tá bom? Então, olha só, 5 minutinhos, galera já tá toda aí, tá? Já estamos com 100 pessoas ao vivo. Pois é, Flavinha, mudança. Viu, Thaís? Tá nos stories, é só você voltar depois nos stories da professora que tá o link do Telegram. E aí você tá no Telegram, eu mandei inclusive agora há pouco de novo o material. Preocupa não que quando eu terminar eu mando de novo lá, tá bom? Certo? Então, vamos lá, deixa eu desativar os comentários. Só pra gente. Pronto. Se tiverem perguntas, podem vir nas perguntas aqui. Exatamente. Aqui fala da saúde bucal, né? Não é isso que você tá me perguntando, Henrique? Mas cuidado, foi mudada hoje, né? 8 de maio de 2023. Então, ela só vai poder ser cobrada nos concursos a partir de agora, tá? Então, até aqui não. Nós temos mudanças importantes. Então, quem já tá com o material aí na mão, o que a professora fez? Quem não pegou esse material, depois volta aqui um pouquinho no Instagram da professora. Nos stories tem o link do Telegram. E aí, neste link do Telegram, no Telegram, a professora colocou, eu tenho feito lives, e aí eu sempre preparo para vocês uma apostila. Essa de hoje tem 17 páginas, tá? E aí eu fiz um esquema da 8080, onde eu coloquei para vocês aqui o que é a 8080, né? Que ela é chamada de Lei Orgânica da Saúde. O que é ser uma lei orgânica? Então, uma lei orgânica da saúde, uma lei orgânica, que podem ser várias, normalmente cada município, cada estado tem sua lei orgânica. Existem outros programas, outras políticas que têm sua lei orgânica. Prof, parei meu cronograma só para te acompanhar, então bora! Tá? Vamos aqui. Que é como se fosse uma Constituição. Claro que a gente tem a Constituição Federal. Então, é como se fosse a Constituição da Saúde, certo? A Constituição, o que a gente chama ali de como funciona, conjunto das normas, tá? É a Lei 8080. A Lei 8080, ela é do ano de 1990. E ela foi regulamentada em 2011 pelo Decreto 7508. Então, toda vez que eu estudo a 8080, eu tenho que estudar ela e suas alterações, que são várias. Inclusive, hoje tivemos uma, né, em 8 de maio de 2023. E eu tenho que estudar o Decreto 7508, porque ele fez a regulamentação da 8080.
que a professora fez? Quais os principais temas abordados pela 8.080? Então, nós temos ali determinantes sociais em saúde cai demais. Quais são os determinantes? Depois ele vai trazer vigilância em saúde e aí ele vai especificar quais os tipos de vigilância. Isso cai demais. Qual é a diferença de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, vigilância à saúde do trabalhador. Princípios e diretrizes do SUS. E ele brinca muito também com a questão dos objetivos, né? O que são os objetivos, o que são os princípios e as diretrizes. Lembrando que ele traz os princípios e ele faz referência às diretrizes da Constituição, né? Aí ele vai trazer políticas para populações específicas, responsabilidade das 3 esferas do governo, e aí a gente tem ali os artigos 15, 16, 17, 18, 15, 16, 17, 18 e 19. O 15 é atribuições comuns, né? O 16 atribuições da União, o 17 atribuições dos estados, o 18 atribuições dos municípios e o 19 dizendo que o Distrito Federal tem atribuições dos municípios e dos estados, e aí ele brinca muito com os verbos, tá certo? Outra coisa que a gente tem ali interessantíssima, né? Logo depois dessas atribuições, ele vai falar dos subsistemas, e aí ele traz pra gente ali nos artigos 19A o subsistema de atenção à saúde indígena, tá certo? Depois ele vai trazer nos outros artigos o subsistema de atendimento e internação domiciliar, que é o atendimento e internação do domicílio, e o subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, pós-parto e parto imediato. Depois ele vai falar um outro tema que tem caído bastante, das incorporações de tecnologias, e aí ele vai falar da Conitec, das incorporações dessas tecnologias. Dito isso, ele vai trazer dos serviços privados, que a gente teve grandes mudanças, né? Então, assim, não era permitido a participação do serviço privado, exceto em alguns casos, e quando fosse em alguns casos, ele falava de caráter complementar. E agora ele tem uma parte lá falando dessa participação privada no SUS e como se dá essa participação. A última mudança, que foi agora de janeirinho de 2023, que ele fala da telesaúde, na 8.080. Depois ele fala das políticas de recursos, da política de recursos humanos, governança e financiamento. Sendo que financiamento é um capítulo à parte que ele fala que vai ser regulamentado. Então, por exemplo, se o meu edital traz financiamento, ele vai trazer para mim a Lei 141 de 2011, ele vai trazer o Previne Brasil da PNAB, né, o financiamento da atenção básica. Então, a professora organizou uma linha do tempo, né, na apostila de vocês. Nessa linha do tempo, a gente tem a primeira mudança na 8.080 em 95, e aí dizendo que é o Sistema Nacional de Auditoria. Depois, em 99, o subsistema de atenção à saúde indígena. Em 2000, o subsistema de atendimento e internação domiciliar. 2002, atendimento e internação domiciliar. Em 2005, o subsistema de acompanhamento do parto, nananã. Em 2011, e aí esse período de 2011, ele foi chamado também de segunda onda da reforma sanitária brasileira, porque a gente teve muitas modificações e muitas publicações de muitas normativas. Inclusive também na PNAB, a segunda PNAB é de 2011, né? Política Nacional de Atenção Básica. E em 2011, nós tivemos a mudança com a Lei 12.466, na 8.080, trazendo a questão ali de condições para promoção, recuperação, como é que se dá a questão das comissões intergestores. Então, ele vai trazer ali CIT, CIB, né, Comissão Intergestores Tripartite, Bipartite, vai trazer como é que se dá essa participação dos conselhos. Então, ele vai trazer CONASEMES, CONAS, tá certo? E vai explicar isso. Essa mudança foi em 2011. 2013, a gente tem 2 mudanças na lei, e aí em 2013 a gente tem a inclusão de atividade física nas condições que eles chamam ali de determinantes e condicionantes da saúde, tá? E também em 2013 a gente tem uma outra mudança que fala do atendimento obrigatório e integral a pessoas em situação de violência sexual. Isso tudo na 8.080. Vocês conheciam tudo isso? Essa linha do tempo ficou legal para vocês? Comenta aqui com a professora. Em 2015, a gente tem a 13.097, falando sobre
a questão dos serviços de laboratório, genética humana, análises clínicas, anatomia patológica. Em 2017, a gente tem uma mudança no artigo 7, né? Falando sobre essas condições aí de promoção, proteção e falando sobre a questão do público, do atendimento ao público específico da violência doméstica em geral. Não satisfeito com 2017, 2020. A gente teve aí uma mudança com relação à Covid, então as alterações na 8.080 em 2020, para que o SUS tivesse condições, né, de enfrentamento à situação da Covid, no que diz respeito a territórios indígenas, a planos emergenciais nesse território indígena e nas comunidades tradicionais, tá certo? Para que eu pudesse ter, inclusive, recursos financeiros para enfrentar uma situação de pandemia que até então não era conhecida. Em 2021, a gente tem aí que a União vai poder executar as ações de vigilância epidemiológica, isso tem caído muito nas provas, tá certo? E sanitária, em circunstâncias específicas. Que circunstâncias específicas são essas? Ocorrência de agravos inusitados que possam escapar ao controle da direção estadual do SUS e que representem risco de disseminação nacional. Então, a execução das ações de vigilância epidemiológica e sanitária são dos municípios e dos estados, certo? Mas aí, em 2021, diz que a União, a esfera federal, vai poder fazer isso se for uma situação que possa ter um risco de disseminação nacional, que são o quê? As benditas situações que ele chama pra gente de emergências de importância nacional, beleza? Gostaram dessa linha do tempo? Sabe aquelas coisas que você faz e você fica feliz? Eu gostei dessa linha do tempo. Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui comigo. Aonde encontra essa linha do tempo? No material? Tá no material. Tá no material, Jéssica. O material que eu mandei agora à tarde. Tiago, você tá aí, meu amigo, me ajude aí, manda por favor lá no Telegram de novo, agora o materialzinho para o pessoal poder pegar. Não se preocupem, presta atenção na aula que depois o que a professora faz é para vocês e por vocês. Então quem não pegou o material até agora vai pegar. É mais uma oportunidade de vir pro Telegram, né? Agora, vocês, eu fiz vários simulados para vocês, inclusive do decreto 7508, inclusive de planejamento de saúde. Eu prometi a vocês que eu vou comentar esses simulados, igual a gente vai fazer aqui hoje com a 8.080, quando nós chegarmos a 1.000 lá no YouTube, né? Porque aí no YouTube fica mais fácil, inclusive eu consigo colocar e projetar os slides para vocês. Outro nível, né? Outro nível, que é aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que se propor a fazer bem feito. E aí, quando chega agora em 2022, tá certo? A gente coloca a mudança na alteração da 8.080 com a incorporação de tecnologias do SUS, tá? Onde ele vai trazer que há um papel diferenciado da Anvisa nessa incorporação de tecnologias. Por que isso foi importante? Papel da Anvisa na pandemia, na incorporação de tecnologias, dos respiradores, os medicamentos, as questões das vacinas. E outra mudança em 2022, tá certo? Que a gente teve a alteração aí da 8.080 para autorizar e disciplinar a prática de telesaúde, tá? Então, a gente hoje tem toda uma regulamentação que vocês percebam que ele vai falar. Desde 2015 já se falava sobre telesaúde no Brasil, mas agora ela fica regulamentada no sentido de poder fazer consultas, tá? A telesaúde entrou aqui, em 10.510 de 2022, vocês estão vendo aqui? Na lei 10.510 de 2022, e depois ela foi falada novamente em 2023. Só que por que a professora não trouxe as mudanças de 2023 para vocês? Porque o edital que vocês vão fazer, né, ele vai estar de dezembro de 2022. Então, ele não vai estar trazendo mudanças de 2023. Mas, inclusive, hoje nós tivemos aí uma mudança na 8.080 com relação à saúde bucal.
cenas dos novos capítulos, vamos fazer assim? Vamos fazer umas questões inéditas sobre as mudanças da 8080? Porque como elas são mudanças agora de 2023, a gente pode fazer questões para vocês. Mas só se vocês forem lá curtir, tá certo? E aí a gente vai e faz mais materiais. O que a professora colocou depois para vocês? A professora dividiu a 8080 nos seus títulos e seus capítulos, tá? Então percebam que a Lei 8.080 tem no seu título 1 as disposições gerais. No seu título 2, ela se divide em 8 capítulos. O primeiro capítulo vai trazer os objetivos. O segundo capítulo vai trazer princípios e diretrizes. Cuidado, ela traz os princípios e ela diz que as diretrizes estão de acordo com a Constituição Federal, artigo 198. Depois ele vai trazer no capítulo 3 do título 2 a organização da direção do SUS. Então ele vai falar de regionalização, vai falar de comissão intergestores bipartite, tripartite, vai falar de CONAS, CONASEMES como representantes das secretarias, né, nacional, dos secretários de saúde e das secretarias municipais de saúde. Depois ele vai trazer os COSEMs, tá certo? Que é as secretarias municipais no âmbito dos estados. No capítulo 4, esse é um dos que mais caem, que são as competências, que é o artigo que eu falei lá atrás para vocês, 15, 16, 17, 18 e 19, onde você tem competências comuns no 15, competências da União no 16, competências dos estados no 17, né? Competência dos municípios no 18 e o 19 falando que Distrito Federal tem competências de estado e de município. No capítulo 5, ele vai falar da saúde indígena. No capítulo 6, ele vai falar da internação domiciliar, são os subsistemas, né? Subsistema de atenção à saúde indígena, capítulo 5. Capítulo 6, subsistema de atendimento e internação domiciliar. Capítulo 7, subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. E no capítulo 8, a assistência terapêutica e incorporação de tecnologia, que tem a ver com protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, que tem a ver com RENASSE, com RENAME, Relação Nacional de Medicamentos, Relação Nacional de Serviços, tudo que vai poder entrar, né, ser incorporado de novo tecnologia ou não. Aí, no título 3, ele tem 2 capítulos. Ele vai falar sobre o funcionamento o título 3 é tudo para falar da participação privada no SUS. No capítulo 1, ele vai falar como se dá, como funciona a participação privada no SUS. Lembrando que privada é caráter complementar. Comenta com a professora aí qual é a diferença de saúde complementar e saúde suplementar, para ver se vocês estão ligados aí no que eu tô falando. E no capítulo 2 do título 3, ele vai falar exatamente do que é a participação complementar, tá? No título 3/A, então você continua tendo 3, só que agora é 3A. Você tem só um capítulozinho falando da telesaúde. No título 4 é a política dos recursos humanos do SUS, tá? No título 5 tem 3 capítulos. Um falando sobre financiamento, mas o de financiamento faz referência que existem outras legislações. Lembrando, importante da 141, que é a Emenda Constitucional 29, né? E do Previne Brasil. O capítulo 2 vai falar da gestão financeira. Chama atenção no capítulo 1 do financiamento da saúde é tripartite. Recursos da União, recursos dos estados, recursos dos municípios. Tripartite, tem parte dos 3. E no capítulo 3 vai falar de planejamento e orçamento. Acaba aí e tem as disposições finais e transitórias da 8.080. Então esse é um esquema. Por que você fez esse esquema, professora? Você pode estudar título por título. Cada título é um tema. Então você pode pegar, inclusive, cada título desse e estudar e fazer questões daquilo ali, tá? E aí fica mais tranquilo do que você estudar ela, numa pegada só e acabar fazendo confusão na sua cabeça. Deixa eu ver se alguém me respondeu. Só me dizendo que o material tá. Diferença de sistema e subsistema na hora da prova. Boa pergunta, Nanda. Inclusive, tem um outro subsistema que vai cair para Avas. Quem me diz? O material tá no Telegram. Já acharam? Já acharam o material? Certo? Beleza. Então, vamos lá. Vocês não me responderam.
Nós temos a saúde complementar, que é aquilo que o SUS precisa fazer dentro dos seus serviços e não tem conta de fazer, não tem o serviço ou não tem o serviço de forma suficiente e ele contratualiza isso na rede privada. Então, a rede privada pode fazer parte do SUS, prestar serviço no SUS de forma complementar, completando aquilo que ele precisa. E a saúde suplementar diz respeito à saúde privada, dos planos privados, tá certo? Aí outra pergunta que vocês fizeram, professora, qual é a diferença de sistema para subsistema? O subsistema, ele tem toda uma questão de ordenamento político, social, econômico, financeiro, tá? Tem uma lógica de um sistema, uma lógica diferente. E que para não ser um sistema à parte, né? Porque os sistemas de saúde que nós temos hoje no Brasil é o SUS, Sistema Único de Saúde, e a saúde suplementar, que é regulamentada pela ANS, que são as redes privadas, particulares de saúde, tá bom? Dentro da rede SUS, nós temos subsistemas. E aí, os 3 subsistemas que nós temos, SUS, 100% SUS, tá certo? Nós temos... tem um terceiro sistema que eu vou falar já para vocês. Nós temos o subsistema de atenção à saúde, subsistema de atenção à saúde indígena, tá? Que toda uma regulamentação e um financiamento à parte para a saúde indígena. Nós temos o subsistema de atendimento e internação domiciliar. E nós temos o subsistema de acompanhamento durante o trabalho de parto e pós-parto imediato. Isso dentro da 8.080. Existem outros subsistemas que eu perguntei para vocês e vocês não me responderam. Mas, por exemplo, a vigilância em saúde ambiental era um sistema. As vigilâncias, na sua maioria, quando foram sendo criadas as políticas de vigilância, cada uma delas era um sistema. Então, nós temos o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que é o SNVS, tá? Mas a ambiental ganhou status de subsistema. Mudou isso lá em 2001. Deixou de ser da FUNASA, né? Veio junto ali com o Ministério da Saúde dentro da SVS, Secretaria de Vigilância da Saúde, e passou a ganhar como subsistema. Na prática, é só na hora da escrita que eles querem dar uma característica maior e aí eles vão colocando como sistema ou subsistema. Tanto que o de Vigilância Ambiental em Saúde era Sistema Nacional de Vigilância Ambiental em Saúde. De 2001 para cá passou a ser Sistema Nacional de Vigilância, Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde, trouxe a saúde para frente, ambiental. Então é uma questão mesmo de regulamentação. Tudo, como política, como sistema, como subsistema, tem os seus princípios, tem as suas diretrizes, tem os seus objetivos, que são os que mais caem na prova, só que não podem ir de encontro com o que está dito nem na 8.080, que é a lei orgânica, né? Nem com o que está dito na Constituição. Então, todas têm que seguir os princípios e as diretrizes da 8.080 e da Constituição Federal. Você pega, por exemplo, a própria PNAB, que aí nem é sistema, seria uma Política Nacional de Atenção Básica. Ela tem os princípios e as diretrizes da atenção básica e ela tem os princípios e as diretrizes que segue do SUS. Então, de acordo com os princípios e as diretrizes do SUS, tá? E aí vem com seus próprios princípios. Fez sentido? Responde aí para a professora. Questãozinha muito comum, inclusive, vai perguntar sobre esses princípios e aí a gente tem algumas divisões desses princípios, que eles são divididos basicamente em 2 tipos de princípios do SUS. Princípios doutrinários e os princípios organizativos. Eu encontro, professor, essa palavra na Constituição Federal ou na Lei 8.080? Não. Isso foi uma organização dos autores para dizer que a doutrina do SUS, que tem a ver com a sua filosofia, com a sua doutrina propriamente dita, são os 3 princípios que a gente chama de equidade, integralidade e universalidade. E, inclusive, se vocês lerem a parte de princípios, a equidade não aparece na Constituição, tá certo? Então, tem que se ligar nisso. Mas são princípios doutrinários do SUS, ser equidade, integralidade e universalidade. Os outros princípios vão ser princípios para organizar
o SUS. E aí, hierarquização, regionalização, controle social vão ser os princípios de organização, chamado de princípios organizativos, tá bom? O que a gente tem, professora, na primeira questãozinha? Vocês estão comigo? Tá todo mundo aí? Manda um coraçãozinho pra professora. Quem quer café? Ó, mentira que não é café não, mentira. Ó, é água hoje, ó, tá bom? Tá todo mundo dizendo que eu vou adoecer de tanto café. Eu vou ter que comprar café descafeinado, porque eu gosto de café, gente. Eu gosto muito de café. Não vou mentir pra vocês. E meu estômago vai bem, muito bem, obrigada. Tá todo mundo aí, recebi um monte de coração. Ninguém quer me perguntar nada lá no balãozinho da interrogação? Tá tudo bem por aí? Tiago tá aqui me chamando a atenção, dizendo que a gente tem um presente para vocês no final. Então, quem ficar comigo até o final, vai ter um presente. Vai ter um sorteio, é, Tiago? Tiago tá dizendo que vai ter um sorteio, né? Então, se Tiago tá dizendo, a gente vai obedecer, né, Tiago? Tá bom, tô respondendo ele aqui, viu, gente? Fica aí até o final, tá? Que até meia-noite, tá bom hoje pra gente ficar aqui conversando? Tá bom pra vocês? Marido deixou eu ficar aqui até meia-noite. Mentira. Mentira. Vai ficar salvo, tá? Vai ficar salvo, vocês vão poder assistir de novo. Bora pra primeira questão. O material tem 30 questões. E é pra poder também encantar vocês com a forma como a professora tem trabalhado com vocês. Trazendo esse resumo e fazendo questões e comentando as questões, tá? Nós vamos aqui comentar as 15 primeiras questões. E depois vocês em casa vão fazer as outras questões. E aí vocês têm acesso a mim, Telegram, Instagram e agora YouTube para vocês perguntarem. Hoje, por exemplo, a gente teve umas pegadinhas numas questões do decreto 7508, no simulado que a professora... Não tem Telegram, Mariana? Jesus da glória, socorro! WhatsApp você tem? Aí a gente troca o zap depois, você me chama aí no privativo no privado aqui do Instagram, tá bom? Que aí a professora tenta mandar pra você. Mas procura o Telegram, mulher. Telegram hoje em dia é de Deus, porque ele não come a memória do nosso celular. Estamos combinados? Eu quero que vocês comentem comigo essas outras que eu tô deixando de dever pra casa, viu? Vocês lembram do nosso hino qual é? Eu vou ficar gravada no seu cabeção. Lembra de mim lá na questão. Na prova vai lembrar meu nome. Gente, eu fiz uma nova pra vocês. Vocês estão sabendo da minha música nova? Explica um pouco mais de suplementar e complementar. Explico. Antes de eu cantar a música, vocês vão pra academia? Vocês tomam suplemento? Ou então alguém de vocês já engravidou e precisou tomar suplemento? Então, assim, o que falta no seu organismo, você precisa complementar. Faz falta. Então, para ficar completo, você precisa complementar. O que não falta, mas se às vezes está pouco, ou você quer um pouco mais, porque você está fazendo, por exemplo, uma academia, você vai tomar um suplemento. Então, assim, não é que está faltando, mas você quer a mais. A saúde é a mesma coisa. A saúde é direito de todos e dever do Estado, tá certo? Que é o SUS, Sistema Único de Saúde. Ela tem que ser integral, ela tem que ser equitativa, ela tem que ser universal. Aí vamos pensar que você mora no Cabrobró do Judas, precisa fazer uma hemodiálise e no Cabrobró do Judas não tem clínica de hemodiálise. Então a prefeitura de lá ou o governo do estado de lá pode contratar a sua hemodiálise numa clínica particular mais próxima de vocês. Para ser resolutiva para vocês, para ser integral para você, ela contratou isso na rede privada. Então, a rede privada, ela participa do SUS em caráter complementar, para completar o que o SUS deveria ter para ser integral, universal e equitativo e não tem. Isso é saúde complementar. Então, rede privada trabalha no SUS, participa no SUS, mediante contrato ou convênio de direito público, certo? Mas em caráter complementar. A saúde suplementar no Brasil é a saúde que você pode contratar porque você quer. Em tese, né, gente? Às vezes é porque a gente precisa. Então, a saúde privada, os planos de saúde privados, sejam odontológicos, sejam médicos, sejam agora os planos laboratoriais, é saúde suplementar. Quem regula a saúde suplementar é uma agência reguladora que é chamada ANS,
que inclusive foi anunciado aí concurso, vai vir concurso dela também, muito bom, tá? E que tem todas as regulamentações da saúde suplementar. Ficou claro para vocês? Beleza? Ok. Pode deixar que ficou o dia todo. Tá bom, no final eu canto a outra música que é um hit do momento para vocês. Bora para nossa primeira questão. Vamos lá. Com base na Lei 8.080, com base. Então, com base na 8.080, não é exatamente o que está escrito na 8.080. Analise as afirmativas a seguir e considere o que for correto. E aí ele coloca quanto aos objetivos. Lembra que eu chamei a atenção para vocês? Cuidado com objetivos, cuidado com diretrizes e cuidado com princípios. Essa é uma questão de médico de 2023, tá? Da UEL, tá? Da Faculdade, Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UEL, certo? Prefeitura de Piên, no Paraná. Aí ele quer saber, lembrando que, anota aí, onde estão os objetivos na Lei 8.080, professora? No artigo 5, tá? No artigo 5 eu encontro os objetivos. É um objetivo, identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, verdadeiro. É um objetivo formular as políticas de assistência social? O SUS vai formular a política de assistência social? Não, né, gente? Assistência social é SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Então, a 2 está falsa. Terceira, a assistência às pessoas por intermédio das ações de promoção, proteção e recuperação, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Verdadeira. Então, 1 e 3, verdadeira, letra E de escola. Tranquila, porque dava para me matar. Formulação das políticas de assistência à saúde. Outra pegadinha nesse item 3 que é comum, na Constituição Federal, ele diz assim, preferencialmente das ações preventivas, sem prejuízo das ações assistenciais. E aqui ele fala com realização integrada na 8.080, ou seja, junto, integrado entre ações de assistência e ações preventivas, tá? Então, a gente tem aí primeira questão, letra E. Segunda questão, psicólogo 2023, ele vem. Os princípios e diretrizes do SUS constituem as bases para o funcionamento e organização do sistema de saúde em nosso país. Sobre o assunto, analise as assertivas e marque verdadeiro ou falso. Onde estão, professora, na 8.080, os princípios e as diretrizes? No artigo 7. Anotaram aí no artigo 7? Anotou. Então, no artigo 7, ele vem. A base legal do SUS é constituída fundamentalmente por 3 documentos. Constituição Federal, ok. Lei 8.080, ok. E Lei 8.142, ok. Inclusive, há autores que dizem que as leis orgânicas da saúde são a 8.080 e a 8.142. Na grande maioria dos editais, elas vêm juntas, tá? E além disso, agora o decreto 7508. Então, a primeira está totalmente verdadeira. Se a primeira está verdadeira, eu só fico com a letra A e com a letra E possível. A próxima mata a questão. São diretrizes do SUS: universalização, equidade e integralidade. Opa! Universalização ou universalidade, pode vir universalização? Pode. Equidade e integralidade são diretrizes ou são princípios? Princípios. E aí na próxima ele traz, são princípios do SUS, a universalização, a equidade e integralidade. Inclusive esses são os chamados princípios doutrinários, tá certo? Então a gente tem aqui verdadeiro, falso, verdadeiro, onde vai ficar a letra E. Lembrem que onde eu encontro, professor, as diretrizes, ele vai falar das diretrizes na 8.080, dizendo que são diretrizes do SUS conforme o artigo 198 da Constituição Federal. Então, ele vai falar lá no artigo 7, são considerados princípios e diretrizes, beleza, do SUS. Aí ele diz, os princípios são, aí vai, lista um bocado. E as diretrizes são conforme o artigo 198 da Constituição Federal, beleza? Terceira questão, FEPESE 2022 para enfermeiro. A Lei 8.080 dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Sobre esse tema, é correto afirmar. E aí ele vai, um tema que cai demais, que é a bendita das vigilâncias, tá?
Ele quer saber o que é correto afirmar. Letra A. Está incluída no campo de atuação do SUS a execução das ações de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, que ele coloca lá no artigo 6, letra A, letra B, letra C e letra D, né? Então, ele traz vigilância sanitária, epidemiológica, saúde do trabalhador e assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Essa tá verdadeira. Letra B. A saúde é um direito fundamental do ser humano, cabendo à família o dever soberano, cabendo ao Estado. Que não, o dever do Estado não tira o das pessoas, mas o dever é do Estado. Letra C. A iniciativa privada não poderá participar? Poderá participar do SUS, em caráter complementar. Letra D. Faz parte das diretrizes do SUS a universalidade, onde diz que todas as pessoas são iguais perante o SUS. Universalidade é princípio e não diretriz, né? Letra E. Dentre os princípios que congregam o SUS está a centralização. Tudo que o SUS não é centralizado. O SUS, ele é descentralizado, né? Ele tem um comando único em cada esfera, mas ele é descentralizado e regionalizado e hierarquizado, tá bom? Quarta questãozinha, Instituto do Desenvolvimento Educacional, IDECAM. Essa foi do Tribunal de Justiça do Piauí, assistente social. De acordo com as disposições da 8.080 e suas alterações, a União, opa, professora, lembrei, né? Você falou, artigo 15, 16, 17, 18 e 19, 15 atribuições comuns, artigo 16, atribuições da União. Poderá executar ações de vigilância. Eu falei disso para vocês que foi uma das mudanças na 8.080. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica e sanitária em circunstâncias especiais. E aí ele quer saber que circunstâncias especiais são essas. Primeira, na ocorrência de agravos inusitados à saúde que possam escapar do controle da direção estadual, que aí a professora deu o exemplo, que aconteceu agora na pandemia. Então, a 1 tá verdadeira. Se a 1 tá verdadeira, eu tiro a letra B e tiro a letra C. Aí vem, na ocorrência de agravos advindos das condições de trabalho e do impacto da tecnologia, isso não entra, tá? Continua sendo os estados, beleza? Então, a 2 está errada. Se a 2 está errada, eu matei a questão. Não, eu ainda tô com a A e tô com a D. Então, eu tirei a letra E, beleza. A 3 vai definir a questão. Na ocorrência de agravos inusitados à saúde que representem risco de disseminação nacional. Então, a 1 e a 3 se complementam, tá correto? Na ocorrência de agressões ao meio ambiente, porque isso aí entra outros setores, inclusive a questão da vigilância ambiental, tá? Então, ficou 1 e 3 correta, letra D de dado. Eu não tô vendo nenhum coraçãozinho pra mim, eu acho que foi todo mundo embora, eu tô sozinha aqui. Nenhum coraçãozinho subindo aqui na live para professora carente. Quinta questãozinha. TRT, 13ª, foi lá do Tribunal Regional do Trabalho, FGV de arrancar o tampão do dedo, assistente social, ou serviço social. Avalie de acordo com a 8.080 os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do país, isso está logo no primeiro, né, lá nos primeiros artigos da 8.080, tendo a saúde como determinantes e condicionantes. Isso cai que é uma beleza. E aí ele vai brincar. Onde está isso, professora? Anota aí do lado da questão, artigo 3. O artigo 3 traz os determinantes e condicionantes, lembrando para vocês que um dos que foi acrescentado por último foi a atividade física. E aí ele vem, primeira, atividade física, a professora acabou de dizer que é. Transporte, a professora acabou de dizer que é. E moradia, a professora leu lá atrás que é. Então, a 1 tá verdadeira. 2, trabalho e renda. Eu lembro disso. Previdência, então tá errado. Lazer tá verdadeiro. Segurança não tá nos determinantes, tá? Nem medicamentos, meio ambiente está. Então, a 2 tá errado por conta de previdência. A 3 tá errado por conta de segurança e medicamento. Então, ficou apenas a 1, letra A, de amor, que eu sinto por vocês e que vocês não estão querendo me amar do mesmo jeito. Beleza! Já tô vendo um monte de coraçãozinho, então vocês me amam. Vou até cantar música. Sexta questão. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes, olha aí a história da complementar,
Para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o SUS poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada. A participação complementar dos serviços privados, lembra que eu falei? Ou mediante contrato ou mediante convênio. Anota do lado da sua questão, artigo 24. Então, a iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar, mediante contrato ou convênio, tá? Não pode ser licitação, não pode ser acordo verbal ou licitação, tá? Contrato ou convênio, tá certo? Contrato ou convênio, beleza? O que mais que a gente tem aqui? Anotaram o artigo 24? Sétima questão, 2022. Essa de agente comunitário também, do Instituto Avalia, a 6 e a 7. Assinale a alternativa correta, essa daqui tá dada, gente. Quais são os princípios doutrinários que a professora falou para vocês? Integralidade, universalidade e equidade, não é isso? Alguns professores, algumas pessoas falam que são os da vogal, né? Integralidade, universalidade e equidade, né? Que é o I, o U e o E. E os outros princípios que começam ali com consoantes são os princípios organizativos. Eu não gosto muito de decorar assim, mas é uma forma, tá bom? Oitava questão, 2022, Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Fonoaudiologia residência. Aí ele vai trazer, a Lei 8.080 dispõe sobre a promoção, prevenção e proteção à saúde, assim como sobre a organização e funcionamento em relação às atribuições do município. Aí lembra lá, a professora falou, artigo 15, atribuições comuns, artigo 16, atribuições da União, 17 dos estados, então município, anota aí, artigo 18, tá bom? Aí ele quer saber o que é incorreto afirmar. Achei uma questão relativamente fácil. Incorreto é o que é errado. Então, os municípios podem constituir consórcios intermunicipais para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondem. Verdadeiro. Vocês entendem o que são consórcios? Vocês já fizeram um consórcio? Consórcio para uma bolsa, consórcio assim que todo mundo paga e cada mês um tira um ponto. Já fizeram consórcio? Consórcio de carro? Então, consórcio intermunicipal significa assim, eu sou um município que não tem um mamógrafo e você é um município que tem um mamógrafo. O seu mamógrafo atende a 100 mil habitantes, mas o seu município tem 50 mil habitantes e o meu município tem 25 mil habitantes. E o município do meu lado tem 25 mil, 25 com 25, 50 com 50 seu, 100 mil. Então, nós três fazemos um consórcio entre municípios e o seu mamógrafo vai atender a nós três. Claro que não vai ser de graça. O recurso de alto custo de mamografia que vier para mim e para o município do lado, a gente repassa para você. Isso é um consórcio, tá certo? Então, letra A tá verdade. Letra B, no seu âmbito de atuação, o município deve definir instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde, tem a ver com a auditoria, tá verdadeiro. Letra C, o município é responsável por participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS, em articulação com a direção estadual, inclusive por isso que veio na 8.080, né? Os CONAS, CONASEMs, tá certo? E os COSEMs, beleza. Aí vem a letra D. O município não tem por função executar. Executar é o verbo que mais aparece no artigo 18. O município é quem mais executa. Só vai ter cuidado que o município não executa quando for coisas de caráter nacional. Então, vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, quem executa é o Ministério da Saúde. Então, essa daqui tá errada. Serviços de vigilância epidemiológica, cabendo a ele a cobrança. E outro, o município vai cobrar, a União e o Estado? Não, gente. Ele tem sim. Lembrem que, inclusive, as vigilâncias, elas foram descentralizadas e quem mais faz vigilância é lá na atenção primária, tá? Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. Então, ele tem sim a função de executar. Vai poder a União, que foi uma mudança em 2020, 2021, executar ações de vigilância sanitária e epidemiológica quando for situações de interesse nacional. Lembram disso? Então, a errada aqui é a letra D e vocês anotaram aí o artigo 18. Nona questãozinha. Tô acabando, hein?
Vai ter surpresa. De acordo com a Lei 8.080, de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção e proteção e recuperação da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes, o princípio, presta atenção nisso aqui, princípio do SUS, cujo objetivo é diminuir desigualdades. Desigualdades que, quando são injustas, nós chamamos de iniquidades. Para diminuir desigualdades, dar mais a quem mais precisa, qual é o princípio do SUS? Vocês têm dúvida que é equidade? Não, né? Então, letra A. Diminuir as desigualdades é equidade. Equidade para combater a iniquidade, que são as injustiças sociais. Dar mais a quem mais precisa, chamado também de princípio da justiça social. Universalidade tem a ver muito com a questão de ter acesso do Iapoque ao Chuí. O SUS tem que ser universal. E integral tem a ver com ter acesso aos serviços que você precisar, seja de uma unha encravada a um transplante, o SUS ele é integral, tá? Dentro da Renasce, que é a Relação Nacional de Ações e Serviços do SUS, e dentro da Rename. Por que você está falando disso, professora? Eu assisto uma reportagem ou eu pesquiso no Google, certo? E digo lá no Google que tem uma nova medicação nos Estados Unidos para pressão alta. Eu vou lá e processo o SUS para ele me pagar? Não, se não tiver na Rename, que é a Relação Nacional de Medicamentos, que tem a ver com a incorporação de tecnologia, o SUS não vai ser obrigado a me pagar, tá certo? Então, ficou aí equidade, nona questão, letra A. 10ª questão. De acordo com a Lei 8.080, de setembro de 1990, assinale a alternativa que indica corretamente qual dos critérios listados a seguir fundamenta a hierarquização dos serviços do SUS. Vocês vão anotar aí do lado. Artigo 7, tá? Item 9B. Anotaram? E aí lá ele diz, a hierarquização dos serviços, então vocês pensem na hierarquização dos serviços assim, atenção básica, média complexidade e alta complexidade. Isso tem a ver com o quê? Com o grau de complexidade e de especialização dos serviços. A principal porta de entrada é a atenção básica, tá? E a atenção básica é resolutiva, a atenção básica e as demais portas de entrada vão encaminhar para os respectivos serviços de média e alta complexidade. Isso tem a ver com a organização hierárquica. Lembrem que tem um outro conceito, que não é da 8.080, mas o decreto 7508 traz, que é a organização poliárquica, em rede. Então, na rede, você tem a atenção primária no meio e os outros serviços, através da referência e contra-referência, tá? Mas hierarquia é isso, a complexidade e a especialidade dos serviços, letra B de bola. Não é grau de gravidade, não é grau de urgência, não é regularidade. E aí vocês anotaram do lado, artigo 7, item 9B. Tem lá hierarquização dos serviços, tá bom? 11, TRT 3, também serviço social, considerando o 8.080, aí ele quer saber corretamente o conceito de vigilância epidemiológica. Tranquilo, questão muito certa. É uma aposta minha na prova de vocês de AVAs e ACS. Essa diferença das vigilâncias, tá? Vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador. Lembrando que na prova de vocês ainda pode cair a vigilância entomológica, que é a dos vetores, e a vigilância ambiental, tá certo? Mas na 8.080 a gente tem a sanitária, a epidemiológica e a saúde do trabalhador. Onde, professora? Artigo 6. Anotou? Aí a gente tem aqui, conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos. Eliminar. Poder de polícia sanitária é a vigilância sanitária. Então, não é vigilância epidemiológica, não é a letra A. Letra B, conjunto de ações que proporcionam conhecimento e detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes. Cuidado, na vigilância ambiental a gente também tem esses fatores, só que aí vai ser fatores ambientais, direto ou indiretamente, tá bom? Então, aqui a letra B é exatamente o que ele diz de vigilância epidemiológica. Então, tem muito a ver com esse conhecimento e detecção desses fatores. Letra C, assistência. Assistência não é vigilância, tá certo?
vigiar, a menos que fosse vigilância à saúde, porque aí a vigilância à saúde faz promoção, proteção, recuperação. Beleza. Letra D, conjunto de atividades através da vigilância epidemiológica e sanitária, promoção e proteção da saúde do trabalhador, seria saúde do trabalhador. Letra E, conjunto de atividades voltadas à formulação de política de medicamentos, equipamentos, isso aqui não é nem sanitária, nem epidemiológica, tem a ver com incorporação de tecnologia, tá bom? Então, letra B de bola, nossa 11ª questão. Falta 4, hein? Tô acabando. Essa daqui é bem sacana, mas olha só. É uma prova de agente comunitário que vai te perguntar dos artigos, que tem a ver com aquele esquema que eu fiz lá atrás. De acordo com a 8080, em sua redação, assinale a alternativa que preenche o espaço em branco. Ele quer saber o número do artigo. Esta lei regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual. Vocês entendem isso aqui? Ações ou serviços executados isolados, sozinho, isolado, ou conjuntamente uma rede de serviços em caráter permanente, um hospital, uma unidade básica de saúde, uma clínica, eventual, uma tenda de hidratação da dengue, um hospital de campanha que foi montado para a Covid é caráter eventual, uma campanha de vacinação é caráter eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Lembra que o privado pode ser de forma complementar. Este é o artigo 1º da 8080, tá certo? Letra A de amor. Tem um monte de A que é muito amor que eu sinto por vocês. 13. De acordo com o artigo 37, aí não tem nem para onde correr. Artigo 37 da Lei 8080, o Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde em função de quais características? Não são sanitárias. As características epidemiológicas, ou seja, do que adoece e morre a população. Então, características epidemiológicas. Ficou letra B e letra D. E organização de conferências? Não, organização dos serviços. Então, veja só, o Conselho Nacional vai dizer que os planos de saúde têm que levar em consideração as características epidemiológicas daquele município, daquele estado, ou de onde quer que seja, e os serviços que estão ali disponíveis para poder compor a rede. Então, letra B, tá bom? B de bola. 14ª questão, de acordo com o artigo 33 da 8080, os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial em cada esfera. Lembrando que a conta, transferência regular, fundo a fundo, está no 8.142. E como serão movimentados? Isso está no 8.142, mas tem também no artigo 33, né? A gente brinca que é o CPF do financiamento, Conselho, Plano e Fundo. Certo? Então, eu tenho que ter o fundo, que é a conta para cair o dinheiro. Eu tenho que ter o conselho, porque é o conselho que vai controlar essa movimentação. E eu tenho que ter o plano, porque é o plano que vai me dizer onde vai ser aplicado esse recurso, né? Então, conselho, plano e fundo, CPF. O fundo só pode ser movimentado com a fiscalização do devido conselho. Plano municipal, conselho... Fundo municipal, conselho municipal. Fundo estadual, conselho estadual. Letra C, fiscalização dos respectivos conselhos. 15, hein? Pra eu ir embora, hein? Olha, olha, olha. De novo, uma das que eu disse pra vocês que mais cai, eu acho que, se eu não me engano, foi uma das que mais teve questões. De acordo com o artigo 16, a professora falou pra vocês, artigo 15, 16, 17, 18 e 19 traz as atribuições. 15, atribuições comuns. 16 atribuições da União, 17 atribuições do Estado, 18 atribuições do município e 19 do Distrito Federal. Então, ele já está dizendo 16 é atribuições da União. Aí vocês já matam a questão. De acordo com o artigo 16 da 8080, a quem compete participar na formulação e implementação das políticas de controle de agressões do meio ambiente? Direção Nacional. Vocês têm dúvida? Se o 16 é atribuições da União, Direção Nacional, tá? Todas as demais questões que nós falamos para vocês, que tem 15 para vocês se divertirem em casa, ouvindo aquela musiquinha.
Aí agora a professora vai abrir os comentários de vocês. Tiago, você tá aí, Tiago? Ó, na live da semana passada, nós sorteamos duas bolsas. A professora tá com um curso de exercícios de AVAs e ACS aqui pro DF. Já estão me pedindo pra gente fazer pros técnicos, a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos chegar lá. Se acalma que a gente vai chegar nesse curso dos técnicos também. E aí, a gente sorteou uma bolsa, duas bolsas. Uma das pessoas a gente entrou em contato várias vezes e a pessoa não nos respondeu. Então a gente vai sortear de novo hoje. E aí, pra não ser ruim, a gente vai sortear duas. Uma da pessoa que não respondeu e mais uma. Ó, Tiago aí. Tiago, eu tô com você aqui, ó, no Zap Zap também. Então, vamos sortear agora. Eu vou dizer pra vocês a hashtag. Quando eu disser, vocês vão fazer hashtag e subir aí. Que aí a gente vai printar e vai sortear, tá? O primeiro sorteio, vocês vão... Pronto, vai ser aquela minha marca preferida, tá bom? Primeiro sorteio, uma bolsa no nosso curso de exercícios de ACS. Sobe a hashtag, rufem os tambores... Hashtag cheiro, com X, bora, cheiro, cheiro da Pro. Hashtag cheiro, hashtag cheiro, bora. Hashtag cheiro. As comissões intergestores são 3. Na 8080 a gente tem a CIT, Comissão Intergestores Tripartite, que eu tenho representantes da União, dos Estados e dos municípios. Comissão Intergestores Bipartite, que eu tenho representantes dos estados e dos municípios. No decreto 7508, quando ele fala da regionalização, ele traz também a CIR, Comissão Intergestores Regional, que aí é os gestores da região de saúde. Então, você tem na 8080 CIB-CIT e no decreto 7508 você tem a CIR, que é a Comissão Intergestores Regional. Respondido? Que mais? Foi, Tiago? Pronto. Tiago, me acode aí. Já manda aqui no zap pra mim quem ganhou. Agora, vamos mudar a hashtag. Prepara aí. Agora a gente vai sortear um de Avas, tá bom? E eu já vou divulgar aqui antes de vocês irem embora quem ganhou, pra vocês não sumirem. Tiago, tá ok o sorteio? Posso ir pra outra hashtag? Posso? Pronto! Aí deixa eu pensar numa hashtag aqui, meu Deus do céu. Ah, outra coisa que a professora adora. Vamos lá. 1, 2, 3, o sorteio de Avas agora. Hashtag café. Bora! Sobe a hashtag café aí pra ver quem vai ganhar o de Avas. Sobe a hashtag café. E vocês não sumam não, viu? Que a gente já faz o print, já vai divulgar pra vocês aí. Muito bem. Enquanto vocês estão falando, a professora brincou, né? Eu tava brincando com minha filha, gente. Minhas filhas são muito musicais. A mais velha é tímida, mas a mais nova brinca aqui de criar música. A gente criou a música pra vocês esse fim de semana. Por vocês tomo café de canudinho, atravesso o DF no instantinho, faço prova sorrindo no sabadão, faço tudo pela sua aprovação. Eita delícia! Eu tomo café no canudinho por vocês, tá vendo? Tá vendo vocês? Bora, Tiagão, divulga aí pra professora quem ganhou. Ah, deixa eu ver aqui. Quem quer o Telegram, vai nos stories da professora, que a professora deixou o link. É só entrar no Telegram. E o Telegram você consegue, ele é aberto, você consegue comentar e pedir. E o material, quem não pegou ainda, eu vou de novo. O Thiago já mandou. Quando eu terminar e encerrar a live aqui, eu vou lá e mando pra vocês. A live vai ficar salva aqui e eu vou subir ela também lá pro nosso canal do YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal do YouTube da Pro, se inscreve pra gente poder estar fazendo essas lives aqui pelo YouTube com mais ferramentas, né? Deixa eu ver aqui o que o Thiago tá me respondendo pra poder... Cadê Thiago? Tchan, tchan. Pode aproveitar para fazer pergunta aí pra professora. O que mais que vocês querem? Queremos mais lives?
Quem sabe? Acho que uma do decreto 7508 cabe, né? Acho que é interessante. Ó, quem ganhou foi... Tchan, tchan, tchan. Thiago tá digitando. O gabarito tá no material, Lu. Na última página. Ó. Ó o gabarito aqui, ó. Tá? Todinho aqui. Quer entrar no grupo. É só você voltar e pegar. Ó. Quem ganhou? Quem é Clara? Clara Mendes Angeli. Clara Mendes Angeli. Tá aí, Clara? Me chama no privado ali. Você ganhou. Clara.mendes. Você ganhou. Da Lei 8.080, as que mais caem são determinantes da saúde, a parte de, que eu disse para vocês, atribuições do município, que é a 15, 16, 17, 18, 19, e os objetivos e princípios, tá? Não tem como mandar material no Instagram, por isso que eu mando no Telegram. Não tem como mandar PDF no Instagram. Clara, você deu oi aí, Clara? Você ganhou o curso de ACS. E quem ganhou de Avas foi Nanda. Quem é Nanda Araújo? Nanda Araújo e Clara Mendes. Pode me chamar no privado aí que vocês ganharam, viu? Clara ganhou um curso de ACS e Nanda ganhou um de Avas. Mas se você não ganhou e quer fazer o curso com a professora, pode vir. Que esse curso ele foi pensado por vocês. Ele tá num precinho super acessível, tá? Então, vem que você vai gostar muito desse curso aí, tá bom? Ó. Cheiro! Vamos marcar nossa próxima live, tá bom? Cheiro, cheiro, cheiro!